numa mesma sintonia. Rogamos a espiritualidade, boa amiga, tendo à frente desses trabalhos os nossos irmãos mentores, o irmão Roger, a irmã Lúcia e tantos trabalhadores que aqui estão, espíritos cientistas que nos circundam e familiares, nesse banquete de trabalhos, de intercâmbio, de palestra e de melhoramento de todos nós. Que possamos aqui nos prepararmos para ouvir, para melhorar, para sintonizar com aqueles que já partiram e para que possamos nos modificar, nos transformar cada vez mais. Em teu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade boa amiga, dos espíritos que aqui nos confortam, damos por iniciado mais um evangelho de uma palestra doutrinária da nossa casa. Assim seja. A Vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso a vingança é um sinal de inferioridade dos homens, que se deixam levar por ela, e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflame a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo, e sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas, e na ocasião propícia, derrama-lhe no copo veneno mortal. Quando seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Boa tarde. Então, esse evangelho tem caído para mim em casa, cai para nós ali na preparação da sala de passe. Eu achei bem oportuno, porque fala, né, desses sentimentos inferiores que ainda a gente tem e tem que combater. Para começar a falar de Cairbar, eu quero dizer para vocês uma coisa que não está no conhecimento de vocês, que ocorreu em janeiro aqui. Estávamos nós aqui, o grupo da CEIU, os trabalhadores, e o Zé aqui, para fazer a preparação antes da psicografia pública do mês de janeiro. E aí, é prece, é evangelho que a gente faz, e o Fernando, né, o médium aqui presente, recebeu um espírito e por psicofonia falou o seguinte para nós, que a espiritualidade estava em festa,
que a espiritualidade estava muito feliz naquele dia porque iam receber um espírito ilustre, assim, no seu quilate moral, né? Na sua luz. E aí a gente ficou todo curioso, eu pelo menos fiquei, né? Quem será que vem, né, hoje na psicografia? Então, para nossa surpresa, em janeiro, veio a primeira psicografia do Cairbar Schutel. E eu, sendo modesta não, franca aqui nesse caso, eu não conhecia, e muitos de nós aqui não conhecíamos quem era Cairbar Schutel. E fica mais bonito ser verdadeiro, né? Dizer que a gente não conhecia, né? Então, tenho certeza que agora a gente vai junto conhecer um pouquinho sobre ele. Então, essa é a foto do Cairbar. O que nós vamos falar aqui sobre ele, então? Antes de falar sobre as mensagens, que é o tema da minha palestra, eu acho, por obrigação, falar um pouquinho dele, porque aí vocês vão ver que o homem tem moral, né? De falar o que fala, de cobrar o que cobra nas psicografias. Então, vamos lá. Primeiro que ele só tem 3 títulos. Bandeirante do Espiritismo, Pai da Pobreza e Médico dos Pobres. Pouca coisa, né? Vamos pensar. Quem é que tem, né? 3 títulos, conhecido por Pai da Pobreza, Médico dos Pobres e Bandeirante do Espiritismo. Esse senhor, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868. Ele desencarnou em Matão em 1938. Ele foi batizado aos 7 anos pela Igreja Católica. Mas muito antes disso, ele já tinha as suas contradições, né? Com a Igreja Católica, os pensamentos não batiam. Antes dos 10 anos, ele perdeu o pai e no mesmo ano perdeu a mãe. Um irmão que nasceu e por conta disso também a mãe morreu uns dias depois. Então ele ficou órfão dos 2 no mesmo ano e foi morar com o avô. Lá o avô, cuidando dele, matriculou no Colégio Pedro II, que era um colégio rigoroso do Rio de Janeiro, e ele não se adequou àquilo e então ele estudou por 2 anos e lá depois ele abandonou os estudos. Com isso ele foi se sustentar trabalhando de voluntário, assim, de voluntário não, de aprendiz numa farmácia, tá? E ali ele se formou em farmacêutico prático. Aos 17 anos ele já era um excelente farmacêutico da época. O farmacêutico prático é aquele que não tem a formação, né? Isso em 1800 e 1900 não tinha a formação de um farmacêutico de hoje em dia, mas naquela época ele era considerado um excelente farmacêutico. Enfim, aí eu achei muito interessante isso num vídeo. Tudo que eu falar aqui, gente, é o que eu pesquisei, está na internet. Se alguma coisa fugir da verdade, eu busquei de lá e não tenho como saber. Mas essa história eu achei muito interessante porque nem todo artigo diz. Mas é bom porque aí entra numa coisa que o Fernando falou antes aqui na direção. No Rio de Janeiro, naquela época, aos 17 anos, ali quando ele tinha essa idade, era já tinha uma influência muito grande da França, da boemia, né? Então tinha os jantares dançantes, os cassinos, as jogatinas com jogos de azar, tinha os cigarros da época, as bebidas da época, e o pai de Cairbar, que já era desencarnado, já há muito tempo frequentava isso, e principalmente nos jogos de azar estava perdendo muito dinheiro. E o Cairbar, na sua vida ali de adolescência, foi para esses lugares também, estava meio que se perdendo lá, tá? E aí assim, o que eu quero dizer com isso? Que um médico amigo, ele chegou e disse assim para ele: ou você foge da tuberculose, que na época havia um grande surto da tuberculose, principalmente nesses locais fechados, onde a gente sabe que se a gente beber, fumar, noitar, a nossa imunidade cai, né? Então o público-alvo estava sendo principalmente da tuberculose, essas pessoas. E aí, ou a tuberculose, você foge dela, ou a tuberculose te pega. Se isso é verdade ou não, mas eu acredito que sim, porque somos seres humanos e fizemos já muitas coisas erradas e graças a Deus a gente tem a chance de reparar. Se a gente pegou o caminho, né, o atalho da vida, o caminho mais fácil, um caminho mais, de repente, mais prazeroso, a gente pode retomar o caminho reto de novo. Então foi aí que o Cairbar olhou na linha de trem, na época que existia, ele procurou assim, ó, do Rio de Janeiro, a última estação em direção a São Paulo que ele poderia encontrar, para ficar o mais longe possível do Rio de Janeiro. E ele foi, então, para Piracicaba. Então, ele se instalou primeiro, porque era o último ponto da ferrovia, né? Ele se instalou em Piracicaba, depois Araraquara, Itápolis, e depois, em 1896, ele foi para um vilarejo que se chamava, era conhecido por Senhor Bom Jesus das Palmeiras Matão, que hoje é conhecido por Matão.
Enfim, lá continuava católico, mas insatisfeito. Encontrou uma pessoa onde ele pôde se informar sobre a doutrina espírita. Ele ficou curioso sobre isso. E aí ali ele se apaixonou e não largou mais. Enfim, então, como eu disse, ele era um amante da pobreza. Já na sua farmácia, ajudava as pessoas com medicação, dando de graça. Até mesmo lenha ele oferecia para os fogões, para os aquecimentos das pessoas. Era assim, no que ele pudesse ajudar, ele não tinha nada que era dele, sempre ajudando o próximo, com medicação, com alimento, enfim, com o que ele pudesse ter, né? Ele fundou o jornal em 1905, ele fundou primeiramente o Grupo Espírita Amante da Pobreza, e em seguida ele se viu obrigado a divulgar um pouquinho, porque ele estava sendo muito perseguido. Ele lançou o jornal O Clarim, que teve até a publicação de mais de 10 mil exemplares, tá? Ele distribuía isso até mesmo nos cemitérios, quando as pessoas estavam lá, né? Tristes, né? Com a perda, né, do seu ente querido ali. Então ele distribuía lá e junto com outros amigos que foram se juntando a ele. E uma das coisas que eu achei interessante também, tinha pessoas que pegavam o jornal com um pauzinho, com um pedaço de pano, como se aquilo fosse do demônio, né? Porque a igreja na época era muito fechada, católica, né? E ele sofreu muita perseguição de padres. Inclusive, teve uma situação que ele estava, eu achei fantástico, isso foi contado pelo seu Hugo, numa entrevista que o seu Hugo tem lá no blog, que ele estava lá no centro, lá numa sessão de palestra, alguma coisa assim, e fizeram a maior baderna na rua, a Igreja Católica, né? Juntaram vários padres, enfim, a comunidade, para atrapalhar a ocasião ali. E aí alguém queria se alterar e ir lá conversar, e ele disse, não, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Cairbar disse isso para o colega, não vamos lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E naquela ocasião ouviu-se, não sei se um boi ou um fogo, que alguma coisa estaria atrás deles, deu uma correria, uma pancadaria geral lá, não pancadaria, mas assim, uma correria, que as estátuas da igreja que eles estavam carregando se quebraram, enfim, olha só. E ninguém precisou fazer nada do movimento espírita, né? Isso aconteceu sozinho lá. Então, e aí, o que Cairbar, no caso, ainda tenho mais para falar dele aqui, ó. Que eu achei muito interessante isso. Além dele ser tudo o que a gente já tinha mencionado, ele passou a desenvolver a mediunidade, né? Então ele era muito chamado nas cadeias de Araraquara e de Matão, quando um preso tinha algum surto psicótico, assim, vamos dizer. Só que assim, no meu entendimento, não existia hoje as colônias, os hospitais psiquiátricos como nós temos hoje, os sanatórios, enfim. Então, qualquer coisa que causasse multidão na rua, a polícia recolhia, né? Levava para uma cadeia comum, imagino eu, na época. Então, assim, isso me marcou bastante quando eu li, pelo seguinte. Certa vez o Zé, num curso, disse assim, ó, que naquelas sessões em que tinha, vamos supor, o demônio no corpo de uma pessoa, que nós sabemos que não é demônio, muitas vezes, né, um espírito. Então, nessa situação, por exemplo, assim, entrava um padre, tentava, né, tirar o demônio e o demônio não saía. Aí vinha outro que bastava entrar na sala e o demônio já saía. Por quê? Pela moral do espírito, pelo que aquele espírito representava, porque o espírito sabia o que era esse encarnado de verdade. Não adianta fingir. O espírito sabe. Então, um padre, o demônio não expulsava. Por quê? Porque ele não tinha moral, né? Agora o outro padre, então, expulsava. E por que Cairbar era chamado para isso, então? Porque dava resultado, né? Ele era chamado por isso. Porque ele simplesmente chegava, não sei como é que era feito, não posso afirmar, mas tenho eu a certeza de que ele conseguia resolver a maioria dos casos. Por quê? Pela moral dele. Porque o espírito que está ali agindo, ele sabe quem é ele, né? Cada pessoa aqui. Eles nos enxergam como a gente realmente é. E outra coisa interessante para finalizar a história dele, duas coisas. Uma, essa foi sugestão do Zé aqui, ó. O Cairbar, além de tudo, ele se casou com uma mulher que era uma noiva, ela era noiva e ela foi deixada pelo noivo. E isso na época era uma coisa que não era perdoada pela família. Então ela foi, além de abandonada pelo noivo, também pela família. Então ela ficou desamparada e Cairbar se casou com ela, tá?
E as pessoas que eram, digamos, os noivos, né, as deixavam, elas eram mal vistas, então ninguém mais queria se relacionar com elas, né? E ele se relacionou com a Maria Elvira. Eles não tiveram filhos, mas aí eles colocaram muitos filhos no mundo, né? Porque Cairbar, ele foi parteiro, né? Na época também. Então ele fez o parto do senhor Hugo, que é aquele senhor que a gente já conheceu a história dele, que mora hoje em Cambé. Ele é o responsável pela divulgação desse jornal aqui, ó, o Imortal, em Cambé, no Paraná. Então ele, além de tudo, foi parteiro, é isso? O seu Hugo, então, lá em Cambé, ele tem uma creche, né? Ele faz esse trabalho com 400 crianças lá, né? 400 filhos, então que de repente ele, não sei como é que é o processo, mas deve ter adotado, né? E as pessoas crescem. Inclusive teve uma que a primeira filha, né? Na nossa última psicografia eles vieram. Então tá. Aí, ó, ele, além de ter lançado livros, revistas, palestras, programa de rádio, ele fez tudo isso, sabe? Já dá para ter uma ideia da moral dele, né? E agora, para finalizar, que eu achei fantástico isso, o desencarne dele. O desencarne dele foi de aneurisma cerebral e foi assim, ó. Um espírito chamado Urbano incorporou um outro espírito que disse o seguinte: diga para o Francisco pôr a mão na cabeça de Cairbar. Aí o outro espírito, vamos dizer que seja ela, foi lá e colocou a mão na cabeça do Cairbar. Simplesmente o Cairbar foi caindo, adormeceu e desencarnou. E 20 minutos depois, o mesmo espírito que recebeu, aquele espírito dando a ordem, né, para fazer aquilo, viu o Cairbar do lado dizendo para as pessoas se acalmarem, que ele estava satisfeitíssimo já com o tempo dele aqui na Terra. Então dá para ter noção da moral desse espírito? Né? Olha só. Então vamos lá. E sobre as mensagens, vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Aqui, ó, é um livro que fala, né, como ele sendo bandeirante. Aqui o jornal Clarim, que foi o jornal que ele lançou em 1905. Aqui o Clarim ainda continua, lá em Matão, São Paulo. E essa aqui é a nossa primeira psicografia recebida em janeiro. Essa psicografia, ela nos relata o seguinte: que a gente lê muito, que a gente estuda muito, mas a gente não absorve, não pratica de verdade. A gente entende, lê todos os momentos, todas as poesias, quer amar o próximo, quer perdoar, mas não se esforça para isso. Quer entender o outro, compreender, e a gente não faz. Ele coloca aqui que ali, ó, livros se transformam eletronicamente. Eu entendo que ele quer dizer que hoje você lê um livro pelo computador. Está lá, só baixar. Você pode ler no tablet, você pode ler no seu celular. Se transformou, não é mais papel, né? Como os livros antigos. Mas e aí? O conteúdo dos livros vem evoluindo, porque a gente vai evoluindo. Os médiuns vêm trazendo evolução no conteúdo. A forma do livro vai se modificando. Agora até um tablet é um livro. E aí? E a nossa moral? Está se modificando? Está evoluindo? Eu acho que é isso que ele quer nos cobrar, né? E ele afirma também ali que o Espiritismo é o Consolador prometido. É o que Jesus tinha nos dito já há 2000 anos atrás. Vos enviarei o Consolador prometido, né? Coloca ali também que o Ernesto Bosano, que era um cientista italiano na Europa, um famoso cientista, esse Ernesto Bosano, ele recebeu uma revista que o Cairbar Schutel havia publicado. Ele recebeu de alguma forma uma cópia lá na Itália. E ficou encantado e mandou 2 cartões parabenizando, porque na época os correios não funcionavam muito bem. Então, para segurança, mandou 2 cartões para ele, aonde ele estava lá em Matão. E aí, o Cairbar, sabendo das notícias, dos rumores, que o presidente Túlio Vargas iria fechar as portas da Federação Espírita Nacional e de todas as casas, ele pensou, eu vou mandar um cartão para ele. O Getúlio recebeu e aí refletiu 2 vezes, né, antes de fazer isso, porque ele pensou,
Se um cientista renomado na Itália admira o trabalho desse homem que eu nem conheço, eu vou fechar? E o Espiritismo está de portas abertas hoje, em 2013, graças a isso aí. Se tivesse fechado, não que não voltaria a se abrir, mas atrasaria, né, todo o processo novamente. Então foi graças a esse cartão que hoje o Espiritismo está de portas abertas. Coisinha de nada. Sabe quanto tempo durou meu milindre? Até eu atravessar a rua e entrar no carro, porque eu disse, deixa de ser boba, mulher. Eu mesma disse para mim. E é isso que a gente tem que fazer, praticar. Se está sentindo ciúmezinho, invejazinha, o que for, reconhecer isso dentro de si, saber que a gente é normal. É normal isso ainda na nossa inferioridade, no planeta que a gente está. Mas não é normal ficar nesse estado. O correto é a gente se combater, mudar esses pensamentos, procurar compreender, entendem? E ele diz também assim, ó, que a leitura que a gente faz das obras espíritas tem que trazer a certeza e tem que trazer a fé, né? O acreditar realmente. E que também, quem mais sabe, mais será cobrado. Está ali, ó. Quem mais sabe, mais será cobrado. Foi o que o Zé falou também antes. Coloca também sobre uma parábola de Jesus, que é pérolas aos porcos. E o que a gente vai entender por isso? Se a gente ganha um punhado de pérolas verdadeiras, a gente vai fazer um colar, né? A gente vai saber que aquilo é uma coisa preciosa, a gente vai ter zelo, vai ter cuidado, né? Por aquilo. E se a gente jogar um punhado de pérolas aos porcos, ele vai comer junto com a ração, ele vai pisar em cima, vai atolar na lama onde ele vive, ele não vai se importar. Então é isso que ele quis dizer, que os espíritos estão dando tanta informação, estão cobrando tanto da gente a nossa reforma moral, mas não está valendo de nada. Não está, as pessoas não estão absorvendo isso como uma cobrança e estão se cobrando para se reformar interiormente. E aí ele fala também que o tempo está pedindo lógica e atitude, esforço, razão, né? Diz também que Jesus está pedindo para a gente combater o orgulho e o egoísmo a todo momento, né? Em tudo quanto é obra, em tudo quanto é psicografia, em tudo quanto é livro, a gente ouve falar desse orgulho e desse egoísmo, que são esses sentimentos que brotam na gente, mas é necessário a gente combater, né? Não importa que você caiu e errou, não importa que Cair Bar frequentou as noites do Rio de Janeiro, não importa o que ele fez, ela fez, eu fiz, não importa o que a gente quer fazer a partir de hoje, porque se não fosse assim, retomar o caminho reto, se não tivéssemos essa chance de esquecer o passado e retomar o caminho correto, do que valeria? Não teria evolução. Não teria? Se é para se cair no erro e permanecer estagnado, não. A gente pode se melhorar e deve. Cada um aqui está buscando a sua melhora, né? E aí, por fim, ele pede, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos, né? Fica aqui nosso apelo. Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Temos uma outra, que é regulando o amor. Ali ele fala da batalha dos egos e de conhecimento, né? Das bandeiras diversas que estão surgindo dentro do Espiritismo e se utilizando ainda do nome de Allan Kardec, que é o nosso codificador da doutrina espírita. Aí ele pergunta, onde é que estão os irmãos do mesmo ideal? Qual é o ideal? É eu saber mais do que vocês?
é essa ou aquela casa ser melhor uma do que a outra? Não. Isso até vai acontecer, eu acho. Sempre vai ter uma casa mais evoluída. Acho, não tenho certeza, vai ter uma casa mais evoluída e outra menos evoluída. Porque somos assim. Numa faixa, uns estão muito mais evoluídos do que outros. Isso é normal. A gente está aqui para aprender uns com os outros. Então, uma casa sempre vai ser. Mas não é o objetivo. Quem está superior compreende muito bem quem está lá embaixo, ou pelo menos deve compreender. Aliás, deve compreender, porque senão não estaria superior. Então, assim, não tem que ter essa batalha. Não tem que ter essas bandeiras, esse ciúme, essa inveja, essa calúnia entre espíritas. É outra coisa que se pede. É a compreensão, é o amor e a reforma de cada um. Como disse ele, é mais fácil apontar o erro dos outros do que às vezes reconhecer o meu, né? Então aí eu prefiro caluniar, cometer vingança, como diz o Evangelho, justificar meus erros. Não, mas isso é porque isso, aquilo, né? Eu não poderia, quando eu me melindrei naquele dia, começar a me justificar. Eu até comecei, né? Queria já me justificar. Mas eu digo não. Então durou 5 segundos até eu atravessar a rua e entrar no carro. Eu disse, chega, nem continua. Ama e perdoa e a dodói é você. Eu falei para mim. Você que está ficando dodói. Então é isso. A gente tem que começar a se curar. Está em época disso, gente. Da gente começar a se curar, né? Coloca também que está um falso entendimento da doutrina. As pessoas pensam que estão... Vou dar um exemplo também. A minha mãe é uma pessoa... Eu sou uma pessoa elétrica, digamos assim. Eu sou uma pessoa que tem uma voz alta. Eu não sou uma pessoa mansa, no sentido assim, ó... Eu não faço mal para ninguém, no sentido assim de eu não ser mansa. Não é isso que eu quis dizer. Mas eu quero dizer assim, ó... A minha mãe pensa que por eu estar aqui na casa espírita, eu deveria falar doce... Ser mansa, sabe, gente? Verdade. Sabe, ser aquela pessoa assim, emocional, assim, que, sabe, que abre a boca e sai um monte de coraçãozinho assim da voz. Mas eu não sou isso. E eu não sou pior e nem melhor do que aquela que é assim. No mundo precisa ter vários tipos de pessoas. Porque se tivesse só pessoas emocionais, não teriam pessoas para trabalhar com a parte teórica ou com a parte prática. E eu sou mais prática, entendem? Mais objetiva, quero concluir as coisas rápido, já para fazer outra coisa também. Então é isso. Então, a minha mãe tem que entender, e muitos espíritas e muitos de nós, porque eu não pensava assim também, que não é porque eu sou mais séria, que eu não dou um sorriso, que eu, enfim, que eu não sou do bem, que eu não sou uma boa pessoa. É diferente, a gente tem que parar de conceituar isso. Porque eu posso não dar um sorriso, de repente, não ser assim do abraço, né? De abraçar, daquele acolhimento assim, mas eu faço outras coisas que aquele lá não vai fazer. Aquele que é assim desse jeito não vai fazer. Entenderam? Então é isso. Então tem que mudar, o espiritismo tem que mudar a maneira que veem as coisas, né? Porque quando eu entrei nessa casa, eu me espantava da diferença de como eram as palestras aqui de outras casas. Mas aqui eu me senti melhor. Porque eu vi que tinha mais a ver comigo, né? Não sei quanto a vocês. A doutrina espírita, ela precisa dessa reforma. E Cairbar está vindo cobrar isso, né? Ele coloca também na psicografia, ali, que os perseguidores da época eram os católicos, eram outras religiões. Hoje, os espíritas se agridem entre si, né? Se perseguem entre si. Não está correto isso. Ele volta, né? Ele pergunta, cadê os irmãos do mesmo ideal? E aí, por fim, ele diz o seguinte, que o respeito, ouvir, ponderar, tentar entender, aceitar as diferenças, é o começo para tudo. Ouvir o outro. Então vamos lá. Vamos tentar interpretar isso aqui. O que aquela casa está dizendo? Vamos ouvir.
Vamos ponderar o que eles estão dizendo. Vamos tentar entender e aceitar as diferenças. E assim, nem tudo que uma casa vai pregar pode ser entendido por uma outra casa. Eu vou dar um exemplo. Quando o Zé coloca aqui que para muita gente com depressão o remédio é uma trouxa de roupa para lavar, quem já ouviu falar isso aqui? Há muita gente que se ofende e não concorda com isso. Mas ele sabe do que ele está dizendo. Quando ele diz isso, que para muita gente o trabalho, a ocupação ia ser o remédio, ele não está errado, nós sabemos disso. Nós conhecemos isso aqui. Que não é o caso para todos. E não vamos dizer aqui que a depressão não existe. Ela existe, mas ela é um sintoma. Eu posso estar deprimida hoje, mas é só vir uma palavrinha mágica, um novo desafio, uma solução para aquele problema que está me deixando assim, eu já não estou mais com depressão. Então, que depressão era essa? Era um estado emocional daquele momento meu. Então, para muita gente, a solução é variada, porque a gente não é igual. Isso é outra situação que essa casa prega. Ninguém aqui é igual. Aquilo que me estimula não é o que estimula ele, não é o que estimula ela. Então, a gente é diferente para uma harmonia geral, para que todos possam ter seu lugar aqui nesse planeta. E aí, eu sei de pessoas que se ofenderam com isso. Ah, vocês falaram que uma pessoa com depressão tem que ter uma trouxa de roupa para lavar? Mas é isso. Para muita gente, a gente sabe que o remédio é esse, né? Então, gente, amor sem respeito vira intolerância e despeita. E é assim mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com a intolerância e com a despeita. Às vezes a gente já sabe, acha que sabe tudo, né? O ego, né? Do pseudo-sábio. Ah, eu já sei tudo. Não quero mais ouvir, ou eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. A gente está em evolução, em crescente evolução, né? Então, o regulador do amor é o respeito, ele coloca ali. Tem tempo para mais uma? Eu acho que eu não tenho ela aqui. Não. Essa está no Facebook. O Fernando colocou aí essa semana. Deixa eu ver aqui. Tentar me lembrar onde é que eu botei. Aqui. Tem uma outra que eu não tenho agora como mostrar, porque eu achei que o tempo já ia ser demais. Ele fala nessa psicografia sobre ciência e filosofia moral, que o espiritismo é isso, é uma ciência e uma filosofia moral. Ele também diz que está se dividindo e se confrontando com pseudo-verdades, né? Pessoas que acham que sabem tudo, é aquilo que eu estava dizendo ontem, e que a verdade está nesse ou naquele lado, e não é. A verdade ela pode estar dividida, cada um pode ter seu ponto de razão. Tem várias casas espíritas, por exemplo, que trabalham com a caridade, caridade material, vamos deixá-los trabalhar com caridade material. Tem casas espíritas que estão fazendo pesquisa, por exemplo, com música em planta, que a planta vem melhor, os tomates dão mais frutos, enfim, por causa da música, né, suave que se coloca para as plantas. Estão pesquisando isso. Compreendamos e respeitamos cada casa com seu trabalho, né? Porque todas têm um ponto positivo e negativo. Muitas estão trabalhando daí na coisa errada, né? No entendimento errado, mas tudo bem. Vamos deixar que uma hora a gente se acorda, né? Todos nós nos acordamos dos nossos erros. Só estudar e dizer que sabe, nos lábios não adianta nada. Eu conheço uma pessoa que me falou assim, ó, esses dias. Fulano de tal é o cara que mais entende de espiritismo em Santa Catarina. Entende? Tá. Aí a gente aqui, como tem essas psicografias cobrando, eu pergunto, e pratica? Eu não conheço a pessoa, não estou julgando e nem quero saber se, assim, nem fui investigar se pratica ou não. Mas as pessoas estão erradas em achar que vir aqui falar, e falar muito, e saber falar muito, já sabe tudo ou é um excelente espírita, e não é. O excelente espírita é aquele que pratica aquilo que está aprendendo. E está se combatendo. Esse é o excelente espírita, né? Os conhecimentos se ampliam, se multiplicam, mudam, evoluem, como eu disse antes, também está naquela psicografia. E os egos, né? E os aplausos. Quantos vêm assim nas tribunas falar e se inflamam da vaidade? Isso é uma coisa que a gente, principalmente nós palestrantes, a gente tem que controlar. E a gente tem que ter essa consciência da vaidade.
Ela nos pega sim, mas se a gente estiver vigilante, a gente controla? A gente domina? Vigilância. E a inversão de valores, né? Há uma grande inversão de valores. E aí agora, para finalizar, eu pergunto para vocês. 3 psicografias que a casa recebeu, cobrando a união dos espíritas. 3 psicografias cobrando um novo entendimento do que é o amor, o amai-vos, enfim. A espiritualidade está louca em cobrar isso? Quando a espiritualidade diz que está havendo uma espécie de divisão de bandeiras dentro do espiritismo, que uma está agredindo a outra, né, silenciosamente, eles estão loucos? Cairbar Schutel, que foi tudo aquilo que eu disse, né? Que foi esse homem que eu relatei antes ali, ele está louco? A espiritualidade endoidou então. E nós é que estamos certos aqui? Não, gente. Eles estão corretos. Estão nos cobrando para a gente se acordar. Eles estão certos. Não é? E loucos estamos nós, que estamos distorcendo a doutrina espírita. Porque o problema da doutrina espírita, como disse Divaldo, que o Zé já colocou aqui, não é a doutrina. A doutrina ela é perfeita. Você abre os livros de Kardec, as obras básicas, ela é perfeita. Errado estamos nós por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, especialmente o orgulho, que daí vem os filhos do orgulho, que é a vaidade, a inveja, o ciúme e o desdém. Vem esses filhos todos aí, e para mostrar que eu não estou errada, então, que não é eu que estou sentindo isso, eu prefiro caluniar, puxar o tapete do outro e criticar o outro. Vamos refletir, né? É isso que eu tenho por hoje. Obrigada. Muito bem, Wanderleia. E só complementando ali o que a Wanderleia falou com muita propriedade, trouxe para nós aí com esse jeito dela, né? Passa o magnetismo, ela tem o magnetismo de acordar, né? Isso é muito bom. Mas, só reforçando que ela trazendo essas psicografias, nós nos remetemos para a psicografia pública. Eu gostaria até que o Robson colocasse a câmera na relação do pessoal. Eu queria que vocês levantassem a mão nessa tarde fria, essa noite, né? Está esfriando, né? Quem foi beneficiado com algum espírito aqui presente ou que psicografou? Levanta a mão, por favor. Veja bem, e hoje nós sabemos, então veja bem, qual mal a nossa casa tem feito por conta de consolar as pessoas? Se nós nem esperávamos fazer esse trabalho, estávamos quietinhos, jamais o que nós vamos comparar agora, já vamos pegar essa comparação que nós vamos fazer, já contra a gente mesmo, porque tudo que nós dissermos será usado contra nós mesmos, né? Mas vamos fazer uma comparação. Quando Jesus veio numa manjedoura, num lugar simples, despretensiosamente, também julgaram, né, desdenharam, né, e disseram não. Quando o Francisco de Assis, que se chegou a fazer aquele trabalho, tantos outros que tentaram fazer ali com humildade, o próprio Cairbar Schutel, né, pai dos pobres, bandeirantes do espiritismo. Quantos centros espíritas não tem com o nome dele e deve estar por estas horas dizendo, mas ele tinha que psicografar, era aqui e não lá. Que culpa nós temos, a nossa casa, de alguma forma, porque o nosso trabalho é muito sério, sempre foi muito sério. Aqui, a gente não, como disse muito bem a Wanderleia, a gente não faz diferença de ninguém. Aqui eu não quero saber o que você errou no passado, eu quero saber quem você é hoje. Quero saber o que você quer fazer daqui para frente. Porque é assim que a espiritualidade maior, nossos anjos da guarda, agem conosco, dentro de uma direção firme. Muitas pessoas são muito sérias, dizem que usam as obras básicas de Allan Kardec, mas usam para perseguir, né? Aliás, nem usam tudo, porque estudam um pouquinho, já acha que sabe, como você falou, né? E eu acredito que o espiritismo não é uma ciência, uma doutrina para se estudar em uma encarnação apenas, não dá. Hoje eu só posso dizer para vocês que eu não sei como agradecer, me emociona até, de me achar não com pieguismo, como o Alamar fala que tem que a pessoa, não tem, a pessoa tem que se auto
diagnosticar que você também sabe das coisas. Agora, tudo que passar disso é excesso e é vaidade. E derruba. Vaidade derruba médiuns, derruba políticos, derruba homens de bem, derruba pessoas nas empresas. A vaidade derruba pessoas com os vizinhos, com a família. A vaidade, né, que é filha do orgulho, deixa as pessoas desdenhando os familiares. Eu venci. A vaidade faz muita coisa disso aí. E digo a vocês que nossa casa, repito, faz dia 26, eu não vou estar aí. Faz um ano que estamos com essa psicografia pública. Todo mundo do lugar do mundo. Tem muitas pessoas aí que devem estar torcendo o nariz mesmo com desdém. O Carribachuta, eu sou muito grato de estar cercado por espíritos como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande cientista. O Dr. Ian Stevenson, um cientista americano. O Dr. Barnegi. Poxa, todos esses espíritos ali cercando a nossa casa, trazendo aí esse portal que se abriu aqui em Blumenau, que não deixa de ser, deve ter todo um aparato para fazer esse trabalho. E a gente quer dizer para todo mundo aí da internet, todo mundo que está aqui presente, e pedir em público, nos perdoem por estarmos fazendo esse trabalho, então, se está incomodando vocês. Tenham paciência conosco, como disse a Vanderléa, né? A gente está aqui para servir. E é como ela disse que se afiniza aqui, porque aqui a gente não julga ninguém e a gente não sai de Kardec nem de Jesus, mas a gente fala o dia a dia. Se você sair de uma palestra nossa dizendo assim, poxa, isso serviu para mim, esse é o nosso objetivo, que a espiritualidade nos intui. Agora, falar aqui de Cafarnaum, falar aqui do buraco negro, falar de coisas que você não vai usar no dia a dia, a gente dá uma palestra de psicografia, dá uma palestra de cientista, de qualquer um, mas usando o dia a dia, que é o que o ser humano ele precisa. Então essa é a nossa casa, o nosso estilo. E tem outras casas espíritas para ser visitadas, se vocês quiserem. A gente até ajuda, como a gente tem feito com os trabalhadores, né? Eu peço para todos os trabalhadores visitar 2, 3 casas espíritas e ver se é isso que eles querem. Porque casa espírita é uma questão de evolução também, né? De afinidade. Se algumas pessoas saíram, foi até bom saber. Eu não sabia disso. Porque quando eu digo que a pessoa lavar uma roupa de trouxa, é que às vezes a pessoa ela tem tanta pena de si mesmo que não vai sair da depressão. E a gente tem como comprovar isso, que nós temos SOS emocional há 6 anos, 7 anos. A Naí é que sabe. Cadê a Naí? Quantos anos, Naí? Naí é que sabe. Quantos anos, Naí? Cadê a Naí? Tá por aí? Tá no passe, né? Ela que sabe direitinho. 7 anos. E a gente já tirou mais de 154 pessoas do CAPS, né? Eu acho que é um trabalho digno, né? Que a gente faz caladinho, não pede para ninguém largar seus tratamentos. E a gente faz isso aqui. Que olha assim, pensa que a gente só tem psicografia, né? Nós só não abrimos a casa dia de terça-feira. E tem São João ainda mais terça-feira. Então, a gente está sempre. Todo mundo trabalha aqui, ninguém é aposentado. Todo mundo trabalha muito duro e vem para cá com a boa vontade. Então, reforçando, Foreblu tem vaga. Se eu posso entrar com a Alamar no ar? É uma honra, né? Entrar com o nosso querido Alamar. Esse é o polêmico, viu? Esse aí. Entro sim para me dar o telefone. Entro sim. Esse é o polêmico, o nosso grande polêmico amigo Alamar Regis de Carvalho. O menino. Oi, Alamar. Cadê o Viva Voz? Como é que coloca aqui? Bota aqui. Fala, Alamar. Agora, fala aí. Tá de cabeça pra baixo. Pera aí. Sim, então vamos lá. Fala, Alamar. Não tá escutando não aqui, ó. Oi, eu não sei colocar no ar. Não estamos no ar ainda não. Vamos ver, só um instantinho. Não tem aqui não o... Como é que é? Aqui. Fala aí, Alamar. Fala. Não vai dar não. Não tem um celular aí não, pra ele ligar? Tem que ligar para um celular. Eu vou dar um tempinho para você ligar para o celular do Roberto aí para trazer, tá bom? Esse homem aí é um batalhador do espiritismo. Eu assisto ele há 20 anos. E é que ele fala, mas é que ele fala e ele tem razão em tudo que fala. Só que da maneira que ele fala, nem todo mundo gosta. Mas eu conheço ele de perto, é uma pessoa que só quer o bem de todo mundo. Ele podia fazer outras coisas, sabia? Mas ele está há 25 e poucos anos lutando com a televisão. Lógico,
Não vai agradar todo mundo, como eu sei que também que a gente não agrada, mas é um grande batalhador do espiritismo. Alamar vai logo, o pessoal quer tomar passe. Eu também quero dar passe. Então é isso, a gente está aqui fazendo essa batalha aí com o espiritismo aí há 28 anos, 29, tentando realmente de alguma forma ajudar aí através da doutrina. E a gente pede perdão de novo aí para esse povo aí do Brasil afora aí, se a gente está incomodando, mas não era a intenção não, em Blumenau, né? A gente estava quietinho aqui e 26 de agosto do ano passado a gente começou a psicografar. E já aí, parece que passa de 500 espíritos que já se fizeram presentes aqui, que já se comunicaram, né? Gente pela internet, tá? Gente que estava assistindo e que tomou um susto, que viu, foi assistir, alguns casos por acaso estava assistindo. Gente que estava aqui e depois veio que uma prima ligou e o primo tinha gente que está aqui agora, tem um monte de espíritos aqui, né? Olhando para mim, sorrindo. Eu vi sem querer, eu não vejo quando eu quero. Eu olhei assim, tínhamos fazendo assim, estamos aqui, digo, ok. E tem gente que deseja ver espíritos, né? Eu quero ver. Olha, não sei se você está preparado não. Uma pessoa disse isso, faz uns 2 meses atrás, 3. A pessoa disse, mas José Fernando, eu queria tanto ver. No dia que o espírito apareceu, eu dei foi uma carreira e me tranquei no quarto. Vai embora! Alamar! E aí? Viva a voz. É aqui? Pode falar, Alamar. Fala, meu amigo Zé. Me diga se o trem tá funcionando agora, rapaz. Me diga se tá bom aí. Eu tô com um pouco ouvindo. Fala, Alamar. Tá escutando? Me diga aí se tá saindo áudio, porque eu baixei o meu áudio lá, não sei se tá Olha, agora a gente está escutando, todo mundo está escutando você. bom. Graças a Deus. Eu quero aproveitar e dar uma bênção para todos os trabalhadores da casa Estoril, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já que eu estou querendo fazer curso para bispo espírita, meus amigos. Movimento dessa moda agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos amigos, brincadeiras à parte, amo todos vocês, estou com muita saudade. Mas, conforme vocês sabem, eu não tenho aquilo que se chama de papas na língua. Fica muito difícil para um espírita ouvir que uma instituição espírita está enfrentando dificuldade por fazer a caridade. É uma contradição tremenda, não tem sentido, foge à lógica, foge ao bom senso, foge aos princípios elementares de justiça e desculpem a expressão que vou usar agora e até de vergonha na cara por parte de alguns espíritas. Eu sou testemunha porque conheço essa casa já há algum tempo e sei muito bem que o meu amigo José Fernando Araújo não pediu para fazer o trabalho que vem fazendo. A CEIR não fez qualquer tipo de apelação, é uma casa espírita que vinha desenvolvendo o seu trabalho com um outro qualquer, simplesmente resolveu atender não um pedido do palestrante que esteve aí, que sugeriu o tema Espiritismo com Espírito, mas ao pedido do próprio Allan Kardec, que passou a sua vida inteira fazendo Espiritismo com Espírito. Simplesmente os espíritos resolveram atender eles que não podem falar nos centros espíritas considerados comuns e oficiais, porque destinam 70%, 80% e até 100% do seu tempo apenas para atender espíritos sofredores, e os espíritos amigos não podem falar. Detalhe, Allan Kardec nunca fez. Podem constatar que através de toda a obra, a Revista Espírita, onde está toda a essência do Espiritismo, Allan Kardec nunca fez esse modelo. Muito pelo contrário, ele se colocou à disposição dos espíritos para que eles falassem à vontade, exatamente isso que José Fernando Araújo está fazendo aí, se colocando como médium que é, à disposição dos espíritos de forma inconsciente, para que não possa haver influência dos médiuns na mensagem, e de repente
a gente recebe notícia de que tem gente incomodada com isso. Incomodada por quê? Quem é que poderia estar incomodando alguém? A CEIU está cobrando de alguém para fazer esse trabalho, ainda que estivesse cobrando, por acaso, o ato de cobrar por alguma coisa, sobretudo quando ela é útil, é um ato indigno. É claro que dentro das coisas escritas, não deveríamos cobrar, não podemos, porque aquilo que é nos dado de graça não deveremos dar. Tudo bem, mas qual é o motivo, do ponto de vista moral, legal ou doutrinário, que possa fazer com que alguém possa contestar o trabalho da CEIU? Será que é por causa da realização desse grande evento em Blumenau, que com fé em Deus e na espiritualidade maior há de ser um grande sucesso, está incomodando tanta gente? Já que não é comum, pelo que eu sei, com todo respeito ao nobre movimento espírita catarinense, acontecer um evento de tamanhas proporções aí nesse estado maravilhoso? Por que incomoda a gente? Não seria mais fácil estender as mãos, já que nós espíritas estamos no mesmo ideal, lutando pelas mesmas ideias, pelos mesmos princípios? Me desculpe, meus queridos amigos, mas aquela correspondência que eu mandei para as instituições oficiais federativas do Estado de Santa Catarina foi apenas pedindo uma explicação oficial para o público brasileiro para que dissesse qual é o motivo disso. Por que esse tipo de coisa está acontecendo? Está acontecendo, será? Recebi uma atenciosa carta do Sr. Smith, presidente da Câmara Única de Blumenau, muito gentil, e até respondi pela elegância tanto da Federação Espírita, através do seu diretor Marcelo Henrique, doutor Marcelo Henrique, muito da elegância muito grande, e agora eu fico surpreendido, será que ainda está havendo incômodo por parte de quem? Eu tenho a impressão, aliás, tenho certeza, que quando os espíritos do bem querem, não há quem consiga deter a marcha. Eu tenho quase certeza, aliás, certeza que os nossos espíritos amigos vão apoiar este evento e que os amigos da CEIU continuem firmes, fortes, animados, porque têm consciências tranquilas do que estão fazendo. Neste ambiente onde todo mundo se ama, onde não existe ciumeira, onde não existe brigas entre os trabalhadores, a resposta da espiritualidade não pode ser outra. E peço aos amigos frequentadores da casa aí, principalmente vocês, que tiveram o prazer, a alegria de receber mensagens dos seus entes, os quais vocês imaginavam que não veriam jamais, e que voltaram para a alegria de vocês, dos familiares, que se unam, e dê as mãos a toda essa diretoria da CEIU por uma questão de honra, para fazer com que o Foreblu seja um dos maiores eventos da história do espiritismo nesse país. Eu agradeço pela atenção e pelo carinho, não quero monopolizar a palavra, porque sei que vocês estão no trabalho doutrinário e tem muita coisa para ensinar, não apenas para os frequentadores, mas para todas as pessoas que estão aí assistindo pela internet, inclusive eu. Um beijão a todos, com muito carinho, e não deixa, Nice, de guardar aquela minha rosca gostosa para comer com café com leite quando for. Uma salva de pau pra ele aí que ele merece. Valeu, Alamar! Valeu, bichão. Obrigado, Alamar, por ter... ninguém esperava que ele ia entrar. E só dizendo uma coisa para vocês, o Foreblu acontece 13, 14 e 15, o Alamar é um grande aí inspirador e desse evento. E a gente só diz o seguinte, né? A gente está aqui para amar, aprender, mas o Alamar falou uma grande verdade. A marcha é de Jesus e da espiritualidade. E isso ninguém pode, não. Não estamos mais no circo romano, ainda bem, né? Porque eu não tenho, como disse o doutor HGA, ele não tem vocação para churrasco, eu também não tenho, não. Ainda bem que não queima ninguém, né? Então, muita paz para todos e vamos partir agora para a oração final da Vanderlé. Um abraço na doutora Suzuko aí, na Maria da Graça, no Ney Pietro Pérez, em todos, e principalmente no Alamar Regis aí, que está aí ligado conosco aí. Isso é um prazer muito grande. Muito obrigado, Alamar. Então vamos todos
nos preparar para a oração que a Vanderleia fará e para o passe. Pai de amor e bondade, amigos espirituais, nossos anjos guardiões, muito obrigada. Mais um dia se encerra e os aprendizados ficam. Que possamos apenas não deixá-los na nossa mente, nem somente no nosso coração, mas exercitamos esses aprendizados para que possamos realmente nos reformar. Que a cada situação que a gente tiver em conflito, prestes a errar novamente diante do orgulho e do egoísmo, que possamos nos inspirar, que nosso anjo da guarda possa nos cutucar e tomarmos o caminho correto de novo e reparar o erro, se assim já foi feito. Senhor, que possamos nos inspirar na pessoa do Cair Bar Schutel, na sua resignação, no seu desprendimento, na sua devoção. Assim seja.